Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14 para a nossa meditação nesta manhã. Eu quero falar um pouco sobre o porquê pode uma pessoa tomar a decisão errada, mesmo sabendo que esta decisão é errada. Como pode uma pessoa, sabendo que um caminho conduz ao céu e outro ao inferno, e tomar o caminho errado, mesmo sabendo que é errado? Por que uma pessoa faria uma coisa dessa? Bom, nós somos enganados por Satanás quando nós pensamos que podemos dominar a situação, dominar a emoção, dominar os sentimentos, dominar o terreno de Satanás. O diabo faz as pessoas pensarem que elas podem entrar no caminho, no terreno dele, e ainda assim depois, quando achar conveniente, voltar. Mas como isto funciona? Bom, Deus, ele fez a vida desta maneira, nos guiando pelo caminho certo e nos afastando do caminho errado, através dessas duas ferramentas que conduzem o ser humano, a dor e o prazer. Então, Deus criou toda a vida deste modo, que quando você faz o que é certo, você tem um prazer, e quando você faz o que é errado, você sofre uma dor. Deste modo, Deus quer nos manter no caminho correto. Até mesmo Deus nos ensina que se você seguir o caminho correto, você chegará no maior prazer que pode haver para o homem, que é o céu. Mas se a pessoa tomar o caminho errado, ela chegará no pior lugar, na maior dor que a pessoa pode sentir, que é o inferno. Posto isso, fica então diante de nós a decisão. Cada pessoa tem que decidir por si mesma. E Deus diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Porém, o diabo, ele tenta nos enganar colocando atalhos. Como isto funcionaria? O diabo coloca pequenos prazeres rápidos, prazeres imediatos, para pequenas ações erradas, com a esperança de poder consertar isto mais tarde. Então, como funciona? O ser humano, ele gosta de sentir prazer. Então, o diabo nos mostra pequenos atalhos para termos momentos de prazer, mesmo sendo errado, com este pensamento: não, você desfruta um pouco desse prazer e depois você conserta, volta para o caminho certo e no final vai dar tudo certo. Porém, o prazer vicia. O prazer vicia. Aquilo que a pessoa começa a fazer, que ele tem a intenção de que seja apenas momentâneo e passageiro, então ela peca hoje. Amanhã ela tem a possibilidade de desfrutar daquele prazer pecaminoso novamente. Sempre com o pensamento de que no dia seguinte, depois, ela pode se consertar. Então,
de tanto a pessoa repetir o erro com o pensamento de que ela pode consertar isso depois, com o tempo, este hábito torna-se um vício. Então, como funciona o vício no ser humano? O nosso cérebro, ele funciona desta maneira. É assim como se forma o hábito e depois como se forma o vício no cérebro humano. Imagine quando você faz uma coisa pela primeira vez, então você esticou uma pequena linha de um ponto ao outro. É uma linha fininha, fácil de quebrar. Por isso o pecado é tão enganoso. É uma linhazinha fininha. Você olha assim, você fala, não, isso aqui eu posso quebrar a hora que eu quiser. Eu posso parar com isso a hora que eu quiser. Sim, uma linhazinha é fácil de ser quebrada. Porém, quando você faz aquilo a segunda vez, então já são 2 linhas. Quando você faz aquilo 3 vezes, são 3 linhas. E a pessoa vai repetindo aquele comportamento dezenas de vezes, centenas de vezes, até que aquilo se tornou um hábito. Então, de tanto repetir, aquela linhazinha fina, repetida tantas vezes, aquilo virou uma corda resistente. Aí é quando a pessoa está presa. Então, quando ela chega à conclusão e fala, não, é hora de parar. Isso aqui já virou um hábito, já virou um vício. Eu estou preso, é melhor eu parar. Ela quer parar, mas aquilo não é mais uma linhazinha fininha que pode ser rebentada facilmente. Aquilo já se tornou um cabo, uma corda grossa, resistente. Ela tenta romper aquilo e não consegue. Bom, e às vezes ela até para um pouco, mas o hábito é tão grande, aquilo se tornou um hábito tão forte, que agora aquilo já tem uma armadilha um pouco diferente. Fala, não, eu vou parar, mas eu vou experimentar mais uma vez. Eu vou fazer isso mais uma vez e depois eu paro. E aí a pessoa, ela está presa, ela sabe que está presa, porém ela pensa assim, bom, eu posso parar isso agora, sofrer essa dor agora, ou eu posso adiar essa dor para depois. É como comprar fiado. A pessoa, ela compra e paga à vista agora e fica sem o dinheiro, ou ela compra agora, continua com o dinheiro no bolso, mas para pagar depois, sentir a dor depois. O problema é que a pessoa pensa que esse depois nunca chega, mas o depois vai chegar. A hora de pagar a conta vai chegar. Então, a pessoa, ela se entrega ao hábito, ao vício. Então, Satanás a mantém presa bem ali. Então, aquela pessoa está amarrada e só o mover de Deus é que poderia romper aquele laço, romper aquela corda, mas vai precisar dela decidir. Então, aqui fica um pensamento. É melhor não se sujar do que depois ter que se lavar. É melhor você não pecar para depois ter que consertar. E como eu sempre digo, nunca acenda um fogo que você não é capaz de apagar. Então, tome o conselho do apóstolo São Paulo, na sua carta aos Hebreus capítulo 12, Paulo diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta,
e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus desprezou toda a afronta. Ele desprezou todos os prazeres que ele poderia ter aqui na terra. Ele desprezou tudo, considerando aquele prazer que ele vai ter lá na eternidade, ao ver os seus redimidos com ele. Então é a mesma coisa que você deve fazer, que nós devemos fazer, desprezar todos os prazeres, todas as ofertas que Satanás nos dão agora. Olha, entenda. Existem milhões de pessoas que vão errar, que vão se perder, não porque elas não conhecem a verdade, não porque elas não desejam vencer, mas é porque elas pensaram que podiam iniciar algo e depois parar. Elas pensavam que podia acender um fogo e depois apagar. Mas existem incêndios que depois que a pessoa inicia, ela nunca mais vai conseguir apagar. Como eu sempre digo, existem coisas que se você começar, é como saltar um caminhão na ladeira sem freio. Depois que ele começou a descer, não há como parar aquilo. O acidente lá embaixo é inevitável. Então, não acenda um fogo que você não pode apagar. É melhor não se sujar do que depois ter que limpar. Então, muitas pessoas deixam para depois o conserto, deixam para depois corrigir a rota, deixam para depois parar um hábito errado, até que um ataque cardíaco fulminante, uma morte súbita o arrebata. Então ele pensa: meu Deus, não acredito, eu morri, não acredito. Então ele tem que encarar a eternidade e ele vê que o tempo dele terminou, ele tomou a decisão errada, ele perdeu a sua chance e agora terá que encarar algo que ninguém quer encarar, um Deus irado, porque ele desprezou um Deus santo, piedoso, misericordioso e amoroso. Então, meu irmão, não inicie um hábito que você sabe que vai ter que parar, porque não caia nessa ilusão. É muito fácil romper com uma linha fininha, mas quando esta linha foi dobrada dezenas, centenas de vezes, isso se torna quase impossível. Então, é melhor não se sujar do que depois ter que se limpar. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.